Bem, o tema que nós nos propusemos a falar no dia de hoje, conforme está no nosso Guia Suprem, está ligado a uma alimentação saudável. É um tema que hoje tem sido bastante difundido, na medida que a ideia de uma alimentação saudável tem crescido muito. Mas ele, especificamente na parte que me toca, ele fala sobre a maldade inconsciente da sociedade moderna. Então eu vou começar por aí e depois fazer um passeio sobre o tema central, que é a da alimentação saudável. Uma coisa que eu tenho podido observar com muita clareza, através do estudo, da percepção, do aprofundamento, é que a humanidade sempre tem vivido dentro de grandes equívocos. Mas como são equívocos coletivos, a coletividade que está dentro do equívoco não vê. Nós hoje podemos ver as aberrações que ocorriam há 2 séculos, 3 séculos, 10 séculos, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, mas muitas das vezes não conseguimos ver as aberrações do mundo de hoje, exatamente porque estamos dentro delas. E o costume é uma coisa que tem um peso assim extraordinário. Eu, quando estive em Roma, uma das coisas que mais me chocou foi ver o Coliseu. Porque o Coliseu é uma obra gigantesca para ter sido feita há 2000 anos atrás. É uma obra que, já para os dias de hoje, é uma obra expressiva. Mas dizer que foi feita há 2000 anos atrás, nós vemos que era uma coisa muito importante. Havia uma concentração de energia e de esforços muito grande para a construção daquele Coliseu. Mas ele foi feito para quê? Para a luta dos gladiadores. Para que a plateia pudesse assistir 2 homens lutar numa luta de vida e de morte e finalmente um deles sair morto, quando não os 2 completamente destroçados. E com o Estado dando a mais total cobertura, porque naqueles espetáculos, se é que podemos chamar de espetáculos, vamos chamar de espetáculos sangrentos, naqueles espetáculos sangrentos havia a participação direta daqueles que eram os dirigentes do Estado. Então a gente olha, pensa, como é que é possível uma coisa dessa? Como é possível que seres humanos se reunissem, investissem recursos e que, na verdade, se observarmos, eram muito mais do que apenas os recursos da construção, eram os recursos da preparação dos gladiadores para lutarem uns com os outros numa luta de vida e de morte. Então, é uma coisa assim que nós ficamos estupefactos. A insanidade do ser humano. A insanidade do ser humano. Mas se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos verificar que esta insanidade sempre esteve presente e parece que as pessoas que viviam na época não percebiam bem essa insanidade. Parece que só talvez os homens do futuro possam perceber as insanidades nossas, do mundo de hoje. Nós, se fizemos um passeio pelas guerras santas para converter o herege, guerras santas que abençoadas pelos papas, guerras santas em que devotos davam a sua vida para converter o herege. Ele, com o coração cheio de amor e cheio de determinação,
ia lutar para converter o herege ou matá-lo. E a história da humanidade nos fala de 9 cruzadas. 9 cruzadas foram feitas. E como é que é possível a gente perceber, admitir, entender que os homens daquela época não percebiam isso? Se nós formos olhar a história das guerras, eu vou nas guerras mais antigas, em primeiro lugar, nós vamos ver que as guerras eram guerras de saque mesmo. E que as cidades eram todas muradas. Não só Roma era murada, Londres era murada, Paris era murada. E quase todas as cidades muradas para se defender dos invasores, cujos invasores atuavam sempre com a ideia principal do saque, de tomar os bens do outro e destruir, e de domínio, e de poder, e também para fazer escravos. Fazer escravos. Olha que coisa brutal. Se nós vamos na época da Grécia, que com toda a sua democracia e que é um exemplo para nós da humanidade, do início de um regime democrático, era mais ou menos democrático, porque tinha os escravos. A democracia era uma democracia com escravos, ou seja, era uma pseudo-democracia. Apenas se chegou a um entendimento que, digamos, a elite poderia democraticamente resolver os seus problemas, o que sempre era feito com conflitos, mas se admitia a ideia da democracia, mas num povo com escravos. Se nós formos verificar o tratamento que a humanidade deu às mulheres durante milênios, de milênios elas foram apenas usadas como escravas, como objetos de satisfação sexual, como empregadas, como subalternas e sempre colocadas num segundo plano. Até com aquela famosa frase que se dizia, cabelos longos, ideias curtas, no menosprezo às mulheres. Nós, no Brasil, fomos conseguir o direito de voto da mulher na década de 30. Na França, na década de 40. França, campeã da liberdade. Na nossa liberté, égalité, fraternité. Só na década de 40 que a mulher veio ter o direito ao voto. Nós sabemos todos que aqui no Ocidente, pelo menos, a conquista de a mulher ter um espaço maior é das últimas décadas. E, no entanto, os homens viviam de uma forma absolutamente natural com isso. Como se fosse mesmo uma raça inferior. Eu, quando entrei para a faculdade, faz muito tempo, eu entrei para a faculdade em 1955, eu sou nascido em 1933. Eu, quando entrei para a faculdade, eu peguei os livros de direito civil e lá dizia que a mulher era relativamente incapaz, equiparada aos silvícolas. E nós vemos então como é que fizeram um Código Civil feito esse em 1916 com uma monstruosidade como essa. Como pessoas importantes, grandes juristas fizeram esse Código Civil. E, no entanto, nós vamos encontrar uma monstruosidade como essa de a mulher ser relativamente incapaz. Ela, para trabalhar, precisava da outorga uxória do seu marido. Ela não podia trabalhar sem a autorização do seu marido.